Eu cumprimento a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar a Deus com palmas, aleluia. Saltar o nome do Senhor. Jesus, porque Ele está presente aqui nesta noite para nos abençoar. Amém? Glória a Deus, aleluia. É como diz, irmãos, a palavra de Deus, né? Não cai uma folha da árvore sem a permissão do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus, não é vão, não é por acaso. Louvado seja Deus que nós estamos aqui nesta noite, nesta madrugada, né? Porque o Senhor preparou esse momento, né? É como o pastor Ezequiel estava falando, como ele anelava por esse dia, por um momento de vigília, né? Ou quem sabe, muitos de nós também anelávamos, desejávamos, aleluia, estar na presença de Deus. Passando a madrugada também meditando, falando com o Senhor e adorando ao Senhor. E o Senhor preparou essa oportunidade, aleluia. Nós estamos aqui, não para assistir uma pregação, não para escutar um louvor, mas nós estamos aqui para prestar um culto de adoração, aleluia. Ao Espírito Santo de Deus, ao Deus vivo santo, ao Deus ressurreto, aleluia. E cremos que grandes coisas nos farão nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus com louvor, irmãos. Glória a Deus para exaltar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche os céus, tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é poder tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido ao nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, né, irmãos? É maravilhoso nós adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Os irmãos que estão de pé, pode ser sentado, amém, irmãos? Um minutinho. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus, Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre, né, irmãos? Como os irmãos estavam testemunhando, né? Os livramentos, as bênçãos, né? O mover de Deus, né? O trabalhar de Deus em nossa vida, né, irmãos? Nós estamos aqui não é porque nós somos bons o suficiente, né? Não é porque nós somos saudáveis, somos fortes, não. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, irmãos, né? Porque cada um de nós, se for aqui, pegar esse microfone e for testemunhar, você vai ver que desde a sua infância o Senhor cortou quantos laços de morte contra a sua vida, né? Quantos livramentos o Senhor nos deu em coisas tão mínimas, tão simples, né, irmãos? Que às vezes nós falamos, meu Deus, por bobeira, por um triz, eu poderia ser morto. Glória a Deus. Mas não foi coincidência, né? Foi a mão de Deus. Louvado seja Deus. Porque antes mesmo de nós formar no ventre, irmãos, glória a Deus. Aleluia, Jesus, Senhor. Tem tido um amor muito grande, Jesus, para conosco, né, irmãos? Ele nos deu a oportunidade, Ele deu ao ser humano a oportunidade de o adorar, de fazer a tua vontade. Aleluia. E é triste, irmãos, quando a gente vê como o diabo consegue iludir a mente do homem e da mulher. Como o diabo consegue tirar do coração do homem e da mulher, muitas das vezes, esse foco, né, irmãos? Mas a palavra de Deus diz que os que estão de pé, cuide para que também não caia. Porque o inimigo, nosso adversário, irmãos, ele anda furioso, né? Aí muitas pessoas falam, mas o diabo é isso, aquilo. Não, irmãos.
O diabo ele é astuto. O diabo ele conseguiu enganar até mesmo uma terça parte dos anjos que estavam no céu, que viu a glória de Deus, que viu Deus. Ele conseguiu enganar. E ele só não pode enganar o homem e a mulher quando anda temente a Deus, obediente a Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Ele anda o tempo todo ao nosso derredor, fugindo como um leão, procurando a nos tragar. Mas ele não tem poder de tocar em nossa vida, porque é o Senhor que nos guarda. E para nós estarmos sob a proteção do Senhor, nós temos que temer a Deus, perseverar no jejum e na oração, na obediência à palavra de Deus, irmãos. Um tempo atrás, louvado seja Deus, aleluia, eu tive uma visão, irmãos, a qual eu via, louvado seja Deus, aleluia, um grupo de crentes muito grande, muita gente, todo mundo evangélico. E estava uma grande falância no meio daquela multidão de pessoas que ia haver uma vigília em um determinado local. Eu não sabia onde era e eu juntei com aquela multidão e falei, eu vou participar dessa vigília. E quando de repente, irmãos, eu via, uma cobertura em um determinado local, uma cobertura pequena, não tinha lateral, só tinha um apoio de um lado e de outro e a cobertura por cima. E eu vi que toda aquela multidão, todos aqueles crentes que fossem participar da vigília, era necessário que eles viessem entrar debaixo daquela cobertura, fazer uma oração, pedindo a Deus força, graça e revestimento para poder prosseguir. Porque a vigília era num determinado local e para a gente chegar lá, a gente tinha que percorrer um caminhozinho estreito, mais ou menos a largura que está aqui entre esses bancos. E bem comprido, e a estrada era de chão. Glória a Deus. E de um lado e de outro tinha mato, mais ou menos dessa altura. E todo mundo entrou, cada um ia por sua vez, ajoelhava ali naquela tendazinha, naquela cobertura, agradecia a Deus pela oportunidade e ia prosseguir para aquele caminho da vigília. Aleluia. E algo chamou minha atenção, irmãos, que muitas pessoas ajoelhavam, agradeciam a Deus, e quando olhava para frente, todo mundo estava tão empenhado, tão feliz para ir para a vigília. E quando aquele pessoal olhava para frente, para o caminho que ia percorrer, muita gente desistiu. Ficou pouquíssima gente. E eu olhando tudo aquilo ali, eu falei, mas eu quero participar da vigília. Eu vou para a vigília. Glória a Deus. E de repente, irmãos, eu vi quando chegou um mensageiro do céu até a mim. E ele chegou e ele me levou rapidamente, numa velocidade muito grande. Eu fui arrebatada lá naquele local da vigília. Aleluia. E quando eu cheguei lá, irmãos, tinha um campo, umas rochas, umas pedras bem firmes, bem bonitas e bem grandes. E por cima daquelas rochas, aquelas pedras, tinha aquele pasto verdejante bem bonito. Louvado seja Deus. E ali eu via muitos crentes, irmãos e irmãs, orando naquela calma, não na calma assim no sentido da oração, mas um lugar com aquela calmaria, aquela paz, aquela coisa tremenda, irmãos, que não tem como descrever. Glória a Deus. E aqueles irmãos estavam ali orando a Deus. E quando eu cheguei ali naquele local, eu não resisti. Falei, meu Deus, mas que coisa maravilhosa, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar junto com esses irmãos aqui orando. Glória e quando de repente, irmãos, aleluia, eu não podia ficar lá. Para mim ficar lá, eu tinha que passar por aquele caminho que todo mundo que quisesse participar da vigília tinha que passar. E ali, irmãos, foi quando eu voltei para me passar por aquele processo para participar da vigília. E quando eu voltei, irmãos, louvado seja Deus, eu comecei a caminhar. E quando eu comecei a caminhar naquela estradinha, naquele corredorzinho de terra, eu vi que de repente começou a surgir de um lado e de outro, louvado seja Deus, uns canguru em pezinho, irmãos, muito grande. Saía daqueles matos era alto, escuro, e começou a vir aquela multidão de canguru me impedir de passar por aquele caminho. E eu não entendia nada, eu não conseguia entender, mas meu Deus, o que significa isso? Esses canguru saem desses matos para me atacar, e vinha naquela ira, irmãos, aquela raiva muito grande. Aleluia, Jesus, e eu comecei a ficar apavorada, desesperada naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. E eu lembro, irmãos, que no momento aquele canguru não me mordeu, não me bateu, mas ele só encostou aqui no meu braço, irmãos. E era como se ele estivesse rasgando o meu corpo, a minha lateral inteira. Aquela dor era terrível.
E eu fiquei apavorada. Falei, meu Deus, o que significa isso? O que quer dizer isso? E quando, irmãos, de repente, louvado seja Deus, eu comecei a clamar ao Senhor. E eu vi, irmãos, que veio até mim um mensageiro novamente. E aquele mensageiro veio apressadamente com muita prudência e foi lá no local onde estavam aqueles irmãos orando. Ele pegou um objeto e foi lá e acendeu um fogo naquele objeto. E veio com aquela brasa de fogo nas mãos ao meu encontro. E eu fiquei sem entender. Eu falei, mas como é que pode? Como que esse mensageiro conseguiu tão rápido e no local da vigília que lá não tinha fogo? Eu não vi fogo fisicamente. Como é que ele conseguiu pegar fogo lá e vir até mim? E ele chegou até mim, irmãos, com aquela prudência muito rápido, aquela agilidade muito grande. E ele começou, né, com aquelas tochas de fogo, ficar assim ao meu lado, em todo o meu redor. Glória a Deus! E aonde que aqueles bichos se encostavam, ele fazia assim com fogo e aqueles bichos começavam a se afastar. Aleluia. E eu falei, mas que coisa estranha. Porque, irmãos, eu estava vendo ali animal, eu não estava vendo demônio, né? E eu não entendi, mas como assim? Quer dizer que o canguru vai afastar por causa de uma tocha de fogo? Meu Deus, o que está acontecendo? Muito estranho. E eu ali naquele caminho, porque eu queria participar da vigília. E ali, irmãos, aquele mensageiro não me deixou por nada. Todo aquele processo que eu fiz, louvado seja Deus, caminhando ali, ele foi comigo com aquela brasa de fogo nas mãos. E quando chegou no final, louvado seja Deus, quando ele se afastou, eu vi que aqueles bichos começou a vir tudo novamente contra mim. E quando eles veio, aquela multidão, irmãos, eu ali sozinha, eu me apavorei novamente. E naquela aflição gritei, o sangue de Jesus tem poder. Aí novamente aqueles bichos saíram e eu novamente fiquei sem entender como que um animal vai sair. Porque eu clamei, o sangue de Jesus tem poder. Porque se a gente chamar, né, irmãos, um animal, clamar o sangue sem poder, fisicamente, né, com o animal ele não vai entender. E ali eu fiquei sem entender e acordei do sonho e o Senhor já me deu discernimento. Por quê, irmãos? Quantas pessoas, né, quando se fala de oração, todo mundo anima, né? Vou participar da oração, da vigília, eu vou fazer um propósito com Deus, eu vou fazer uma campanha com Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Mas são poucos que verdadeiramente conseguem ficar mais de 30 minutos ou mais de joelho em oração, irmãos. E essa vigília que acontecia ali naquele local, onde eu vi aqueles irmãos clamando a Deus, a vigília simboliza um período mais prolongado na oração. Porque a vigília não é uma oração de 10, de 20 minutos que a gente faz, de 30 minutos que a gente faz. Vigília, né, é um período que a gente tira pra gente clamar a Deus, né? Você dá tempo de pedir perdão aos seus pecados, dá tempo de você orar para sua família, para seus vizinhos, dá para você apresentar as suas conhecidas de infância inteiro e ainda pedir perdão a Deus e ainda buscar o revestimento e ali vai, até você receber a graça, o poder, os dons de Deus, aleluia. E nisso que eu vi, irmãos, naquela visão. Que muitas das vezes, a princípio, até quer, seja aquele desejo, mas para passar por um processo, são poucos que realmente enfrentam, irmãos. Ah, mas que processo é esse, mamãe? É o processo que vem o sono, é o processo que vem o cansaço físico, aí você muda de ideia, deixa para depois. É o processo que você vai dobrar o seu joelho, começa a orar, de repente começa a surgir uma dor inesperada, de repente começa a surgir uma coceira, de repente começa o seu telefone a tocar, de repente chega alguém na sua casa, sempre tem um empecilho, um impedimento. E são poucos que verdadeiramente conseguem vencer esses impedimentos. Verdade. Mas o que o Senhor queria me mostrar naquela visão? Que mesmo com tantas barreiras, com tantos impedimentos, mesmo com o inimigo tão por perto, lutando com aquela fúria, para tentar me impedir aquele processo, o Senhor sempre manda um anjo mensageiro, irmãos, aleluia. Ele sempre manda, aleluia, Jesus, um anjo, e esse anjo, ele tem fogo nas mãos, irmãos. Ele tem fogo nas mãos, e aonde tem fogo de Deus, Satanás não pode resistir. Naquela visão eu não entendia o porquê que aqueles animais saíam com a presença do fogo. Eu não entendi aonde aquele mensageiro conseguiu alcançar fogo naquela oração, naquela vigília. Ele não tinha fogo fisicamente, mas não era fogo fisicamente, era fogo da presença de Deus, aleluia. E aquele mensageiro foi e trouxe o fogo. E quando nós dobramos os nossos joelhos,
Assim como nós estamos aqui nesta noite para adorar o Senhor, em espírito e em verdade, eu creio que tem anjos de Deus que está com fogo nas mãos aqui também, aleluia. Ainda que o inimigo ele venha se levantar para parar a igreja de Deus, ainda que o inimigo venha se levantar para apagar as chamas, mas o Senhor tem levantado, louvado seja Deus, o teu povo para orar, e tem dado fortalecimento, porque a força não é nossa. Naquela visão eu não tinha força, eu não tinha capacidade. Naquela visão eu só tinha disposição e determinação de falar: eu vou participar da vigília, eu vou enfrentar tudo, eu vou passar por esse caminho, vou passar por esse processo, mas eu vou participar. O que nós precisamos fazer muitas das vezes, irmãos, é determinar, é querer. Quando nós queremos, quando nós determinamos, a vitória é garantida, irmãos. É igualmente quem está no mundo. Tem pessoa que está no mundo, que está sofrendo nas garras de Satanás, sendo escravizada. A gente olha, tem dó. Meu Deus, se eu pudesse, eu fazer essa pessoa ir para a igreja e aceitava Jesus. Você vê a pessoa numa situação crítica. Aí muitos até blasfemam. Mas cadê Deus? Não está vendo? Deus está vendo. Mas Deus não é igual ao diabo. O diabo ele vai lá, invade a vida da pessoa, destrói, faz o que for. Faz a arruaça que for. Ele não pede para entrar. Jesus não. Jesus bate na porta. Pode estar sofrendo, pode estar chorando lágrimas de sangue, mas tem que abrir o coração para Jesus entrar. Tem que dar lugar para Jesus entrar, se quiser mudança, se quiser transformação. Né, irmãos? Louvado seja Deus, aleluia. E nós, na presença de Deus, temos que querer. Aleluia. Se nós temos que querer Jesus para aceitar Jesus, para, né, ser um crente, nós temos que querer, esforçar e lutar para receber um dom de Deus. Ah, mas eu queria receber um dom, queria receber um talento da parte de Deus. Nós temos que enfrentar o processo, tem que querer. Vai ser difícil? Vai, irmãos. Tem luta, tem dificuldade. A nossa luta, irmãos, não é física. O diabo, quando ele vê que tem um crente querendo buscar algo da parte de Deus espiritualmente, ele vai se levantar, irmãos. E ele vai levantar com grande fúria. Mas nós não podemos temer o levante de Satanás. Porque o diabo ele gosta de fazer esparramo, né, irmãos? Gosta de fazer terror, botar aquela coisa toda, mas ele não pode, porque maior é o Deus que nós servimos, aleluia. Maior é o Deus que nós servimos, aleluia, porque ele provou o seu poder, né? Louvado seja Deus, aleluia. Nós vamos fazer um instante de oração, irmãos, né? Para daqui a pouco nós já está entrando na palavra de Deus, amém? Vamos clamar a Deus, aleluia, pedir a Deus a sua graça, a sua misericórdia, para nos encher, para nos revestir do seu poder, a sua graça aqui nesta madrugada, aleluia, porque eu creio que Deus ele tem, aleluia, Jesus, mais bênção para ser derramada sobre nós aqui nesta hora, amém? Assim como nós estivemos aqui no culto, no princípio desta vigília, louvado seja Deus, Deus falou conosco, falou através dos louvores, através dos testemunhos, através da palavra, louvado seja Deus, e o Senhor tem mais a falar conosco nesta hora, amém? Glória a Deus, aleluia. É o mesmo versículo que foi lido, é uma mesma passagem da Bíblia, mas você vê que desde o antigo, desde o passado, desde o tempo dos nossos pais, dos nossos avós, foi sempre essa mesma palavra que foi aberta, pregada, mas ela sempre se renova, ela tem uma essência, irmão, a cada dia, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora maravilhosa e bendita de oração, Senhor, que nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua santa presença, meu Pai. Oh, meu Deus, nós não podemos, nós somos fracos, nós somos falhos, Senhor. Jesus, as nossas imperfeições são grandes, Senhor. As nossas limitações estão diante de nós. Mas uma coisa nós fazemos aqui diante da Tua presença, diante, meu Deus, da Tua majestade, Senhor. Reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, ó Pai, porque a Tua palavra nos diz que nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Nem a fome, nem a nudez, nem a pobreza, nem a distância, nem a profundidade, nada, nem as coisas desta vida, nem as coisas do porvir. Mas uma coisa, meu Deus, que se opõe, que se coloca como barreira diante do homem e da mulher, e esse algo se chama pecado. Meu Deus, eu te peço aqui nesta noite que nós venhamos estar diante da
de cada um de nós que aqui se encontra, meu Pai, nesta madrugada, Senhor. Venha acender as chamas, meu Pai. Venha, Senhor. Venha acender as chamas, meu Pai. Venha acender as brasas aqui nessa noite, porque nós clamamos a um Deus vivo e poderoso. Nós clamamos a um Deus que na tua palavra diz que o fogo arderá continuamente em volta do altar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vai movendo as tuas mãos, vai movendo as tuas mãos aqui nesta noite, porque nós queremos sentir, meu Pai, mais da tua presença, mais da tua glória, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh Senhor, se quando soubesse, meu Pai, que esse seria o último encontro, se quando soubesse, meu Pai, que essa seria a última vigília, aqui não estava cabendo, meu Pai, de tanta gente, de tantas almas que estariam aqui buscando, porque sabia que era o último dia, era a última oportunidade na face da terra, Senhor. Mas como não sabe nem o dia nem a hora, tem sempre deixado para depois. Mas o Senhor diz na tua palavra: bem-aventurados são aqueles que buscam o Senhor, que buscam o reino do Senhor. Enquanto se pode achar, invoca o nome do Senhor, enquanto está perto. Oh meu Deus, venha dar força à tua igreja aqui nesta noite, venha segurar na mão do que está fraco, venha sustentar o que está, meu Deus, precisando da ajuda, venha renovar, meu Deus, os que necessitam do renovo espiritual, do revestimento espiritual. Senhor Jesus, acrescenta a fé no teu povo, acrescenta a fé na tua igreja, reacende a chama que se encontra apagada, Senhor, meu Deus e meu Pai, com Abacuque orou, aviva, Senhor, a tua igreja ao longo dos anos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, como estavam todos reunidos em um mesmo lugar, quando de repente sobreveio um vento impetuoso e encheu toda aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, meu Deus, conforme o Espírito Santo permitia que cada um falasse, meu Deus. Assim eu clamo ao Senhor, igreja do Senhor, dá lugar para Deus aqui nessa noite, dá lugar para Deus, aproveita a oportunidade que você está tendo de estar na presença de Deus aqui nessa noite, de poder clamar ao Senhor. Lembra que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e que hoje nós temos o livre acesso de clamar ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus ressurreto. Meu Deus, meu Deus, nós necessitamos, ó Pai, nós necessitamos, Senhor. Oricanta labasteria, labalás, orianta labasteria, labás. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vem encher os vasos aqui nessa noite, vem encher os teus vasos aqui nessa noite, faz voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, meu Pai. Senhor Jesus, tira mesmo toda barreira, todo impedimento, que nós venhamos, meu Pai, buscar a tua presença. Abra os teus
mensageiros a tocar aqui nesta noite, a derramar unção aqui neste lugar, onde tiver um coração aberto, meu Deus, que o Senhor venha encher agora da tua presença, venha encher agora da tua glória, meu Pai. Oricanta, labaceria, labanás, meu Deus, como eu orava, meu Deus, aqui, meu Pai, glória a Deus, juntamente com a igreja, quando o Senhor me mostrava, meu Deus, aquela linda visão de águas aqui na igreja, meu Deus, e o Senhor falava, eu sou a fonte de água viva. Oh, meu Deus, eu creio que tu és a fonte que está alimentando a nossa alma, saciando a nossa alma aqui nesta noite. Eu creio, Senhor, que essa madrugada é madrugada de revestimento. Eu creio, Senhor, que essa madrugada, meu Deus, o Senhor está renovando a nossa vida, o Senhor está derramando mais do teu poder, da tua graça, da unção do teu Santo Espírito sobre a tua igreja. Meu Deus, estamos aqui reunidos neste santo lugar, meu Pai, nessa casa de oração, Senhor. A tua palavra nos diz, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio de vós. Meu Deus, oh glória, 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 glória a Deus. Oh glória, 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 glória a Deus. Oh glória, 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 glória. Oh glória, 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 glória. Meu Deus, derrama fogo, meu Pai, derrama fogo, Senhor, derrama fogo, meu Deus, faz arder em nosso coração, porque queremos sentir mais da tua presença, queremos sentir mais, Senhor, da tua graça, Senhor. Meu Deus, tu és aquele, meu Pai, que renova as forças do que está fraco, tu és aquele que dá força para aquele que não tem nenhum vigor, tu és aquele, meu Pai, que dá ânimo, Senhor, dai porção dobrada do teu divino Espírito Santo agora sobre a vida desse irmão, dessa irmã, assim como Eliseu falou a Elias, meu Pai. Ah, meu Deus, por onde Elias ia, Eliseu ia com ele, meu Pai. Por onde Elias passava, Eliseu passava, porque ele queria receber, meu Pai, porção dobrada do Espírito Santo. E quando, meu Deus, ele falou para Elias, meu Pai, Elias disse: dura coisa me pediste. Meu Deus, porque somente o Senhor, igreja, é que pode renovar os nossos dias, como a águia se renova. É Deus que pode renovar a tua igreja. Nós estamos vivendo tempos de dificuldade, de grandes lutas espirituais. Nós estamos vivendo tempo de grandes levantes na face da terra, e para prosseguirmos, aleluia, é necessário nós estarmos com a nossa vida renovada, é necessário nós estarmos recebido o selo da promessa, que é o batismo com o
Espírito Santo e com fogo, meu Deus, envolver as tuas mãos, meu Pai, a tua igreja de glória, quantas pessoas estão em casa também, meu Deus, estão clamando ao Senhor, quantas pessoas vêm agora, estão em pranto diante da tua presença, tu és aquele que sonda e esquadrinha os corações, meu Deus, vem agora tocar nesse desviado, faz voltar para a tua presença, esse novo convertido, meu Pai, esse homem, essa mulher que tem desejo de buscar os dons espirituais do Senhor, mas meu Deus, tem deixado sempre para amanhã, tem deixado sempre para depois, que o Senhor venha dar, meu Deus, o despertamento nessa noite, venha dar o despertamento nesse momento, meu Pai, levanta, meu Pai, os que estão caídos, Senhor, levanta, meu Deus, a tua igreja, levanta, Pai, nos quatro cantos da terra, quantas igrejas já estão prostradas, quantas igrejas já estão derrotadas por Jezabel, estão derrotadas pela vaidade, pelo mundanismo, Senhor, mas nós clamamos aqui agora, vai visitando, meu Deus, vai agora essa pessoa que está sendo levada para ser morta agora, no rio, na cachoeira, está com a arma na sua cabeça, e viu teu anjo agora, Senhor, olha essa pessoa que está no hospital, já está dando seus últimos suspiros, mas não aceitou o Senhor ainda, meu Deus, visita agora essa alma, visita agora, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade para esse jovem, para essa adolescente, para essa criança, meu Deus, que está sendo sacrificada por rituais de macumbaria, de magia negra, essas pessoas agora no cemitério, comendo cadáveres, meu Deus, liberta esse macumbeiro, liberta esse feiticeiro, liberta esse idólatra que está aí passando a sua madrugada, contando o seu problema para uma imagem de escultura, Senhor, tem misericórdia, porque o mundo está cada dia de mal a pior, o mundo tem cada dia mais se distanciado do Senhor, estamos vivendo os tempos, meu Deus, como Sodoma e Gomorra, meu Pai, estamos vivendo tempos, oh Deus, a qual muitos não querem saber de Deus, blasfemos e zombam, meu Pai, estamos vivendo tempos, Senhor, em que os falsos profetas têm se multiplicado na face da terra, mas nós clamamos agora, entra com providência, entra com libertação, meu Pai, entra com socorro e repreenda todo mal, todo impedimento, todo laço, que sai agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Glória a Deus. Pega já a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra comigo em Apocalipse. Glória a Deus. No capítulo 22. Aleluia. No verso 12. Glória a Deus. Amém, igreja? Apocalipse. Aleluia. 22, 12. A palavra do Senhor diz assim: E eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro.
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e que possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Amém. Amém, igreja? Que palavra poderosa, igreja. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus dizendo: eis que cedo venho. Glória a Deus. E o meu galardão está comigo, Aleluia. para dar cada um segundo as suas obras. Aleluia. Glória. Aleluia. Porque o homem e a mulher pode nos ver, irmãos. Louvado seja Deus, pode nos observar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas ele nunca sabe de tudo em um todo. Nosso coração, quem conhece é Deus. As intenções do nosso coração, quem sabe é Deus. Então, se nós fazemos por amor, por fingimento, louvado seja Deus, aleluia, de Deus nada fica oculto, igreja. Aleluia, Jesus. E a palavra de Deus diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Ou seja, Deus ele não vai confundir ninguém. Deus ele não vai ter o inocente por culpado e nem o culpado por inocente, irmãos. Aleluia. Diante de Deus não vai ter, glória a Deus, aleluia, como muitos podem pensar ou imaginar, a querer dizer. Mas quando Jesus chegar até mim, falar algo comigo, eu vou falar para Deus o porquê disso, o porquê daquilo, foi fulano, foi ciclano que me influenciou. Não, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Todos nós, o tempo que nós temos na terra, a nossa idade que nós temos, é um tempo de oportunidade que Deus tem nos dado. É um tempo que nós temos, louvado seja Deus, aleluia, para nós aprendermos, ouvirmos a palavra de Deus e endireitar os nossos caminhos tortuosos. Ainda nós que, aleluia, Jesus, aceitamos Jesus, abandonamos o mundo, abandonamos o pecado, estamos perfeitos diante de Deus? Não, de forma alguma. O tempo que nós estamos aqui hoje na presença de Deus, o tempo que nós estamos ainda aqui nessa terra, nessa caminhada, é um tempo de aperfeiçoamento, irmãos. É um tempo que Deus, dia após dia, vem nos moldando, vem nos purificando. Porque durante nós estiver aqui na terra, nós somos seres imperfeitos. Nós somos seres que precisamos de arrependimento. Nós precisamos de nos esforçar. Nós precisamos de dar a cada dia o nosso de melhor para o Senhor. E a palavra de Deus diz aqui: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Amém. O que nós plantar, o que nós fazer, nós seremos recompensados naquele grande dia. Aleluia. E nós vemos que muitas das vezes, aleluia, Jesus, preferem fazer as obras da carne, né, irmãos? Quem quer estar na igreja? Poderia estar muitos aqui na igreja adorando a Deus, né? Ah, eu não posso, eu trabalho, eu não posso porque eu vou perder noite de sono, eu não posso isso porque aquilo. Todo mundo sempre tem uma desculpa, irmãos. Poderia percorrer essa cidade inteira, mas sempre vai ter a desculpa. Sempre você vai ver que você chama multidão de pessoas e são poucos que verdadeiramente vêm ouvir, aceitar o convite do Senhor Jesus. Mas às vezes você observa, às vezes surge uma proposta, vamos para uma festa, muita gente vai, briga, não tem nem lugar. Louvado seja Deus, aleluia. Essa semana passou, teve um movimento na minha cidade, a gente passava pelas ruas, irmãos, carro para todo lado, não tinha nem lugar de estacionar, né? Tanto carro, tanta gente, em todos os lugares, né? Ali ao redor das roças do sítio, tudo vieram para a festa. O mundo hoje em dia está dessa forma, irmãos. O ser humano hoje em dia está dessa forma, amando mais as coisas do mundo do que a Deus, desprezando as coisas de Deus, o evangelho de Deus. E muitos acham que isso é normal. Ah, mas isso é normal. Tem uma igreja aberta, todo canto tem uma igreja aberta. Mas a igreja aberta hoje é as portas da graça, irmãos. É a oportunidade que Deus tem dado. É como Noé esteve 120 anos construindo aquela arca e ao mesmo tempo pregando o arrependimento para aquele povo. Por 120 anos aquele povo
observava Noé, aquele povo via Noé e quem sabe pensava, esse homem é louco, é bobo, vai ficar aí batendo prego, construindo arca gigante dessa forma, porque vai vir chuva, vai alagar a terra, como assim? Não tem lógica. Aleluia. Como que vai alagar a terra, tanta água assim, né? Até então naquela época não havia chovido sobre a terra, né, irmãos? Louvado seja Deus, era o vaso que regava as plantações. Todo mundo não dava crédito. Hoje em dia, quem é que dá crédito quando você fala, Deus vai mandar fogo do céu? Aleluia. Vai ser consumido, não vai ficar nem ramo nem raiz. Prepara a tua vida. Ah, você tá louca? O que que tem a ver? Você é de outro mundo? Que vai mandar fogo, vai acabar com a terra o quê? Muitos não acreditam, né? Ah, eu não vou para a igreja ficar ouvindo o pastor falar A, falar B, aquela mesmice, eu não vou. Vai para a festa, vai para a farra, desprezando o evangelho de Deus. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que há um cálice da ira do Senhor. E esse cálice, ele vai ser derramado sobre a face da terra. Glória a Deus. Esse cálice da ira do Senhor será derramado na face da terra, irmãos. E todos aqueles que amarem o pecado, que cometerem a mentira, o engano, todos aqueles que abriram mão de fazer a obra de Deus, de ter nas suas mãos as obras de justiça, irão pagar um grande preço, irmãos. Aleluia, Jesus. Aí a hora que vai vir um arrependimento, mas o arrependimento sempre vem tarde demais. Mas bem-aventurados somos nós, irmãos, que ouvimos a palavra de Deus, aceitamos em nosso coração e vamos perseverar na obediência a essa palavra de Deus, irmãos. Porque o inimigo, nosso adversário, aleluia, ele vem, irmãos, de mansinho, como que não quer nada, como que se ele não tivesse presente. Mas ao mesmo tempo ele tem arrancado, aleluia, Jesus, dentro até mesmo das igrejas, o temor no coração de muitos, a sensibilidade no coração de muitos. Nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, aleluia, que outrora muitos irmãos, muitas irmãs, louvado seja Deus, aleluia, tinha a presença de Deus em suas vidas. Hoje nós vemos que quantos querem o exemplo na casa de Deus, infelizmente, já estão derrotados, porque foram vencidos pelo pecado, pela vaidade. Aleluia. Mas por que, irmã Miriam? Porque deixaram de perseverar na presença de Deus. Não que adiantou ficar na igreja 10 anos, 5 anos, 8 anos, 20 anos e no final da sua vida jogar tudo a perder. Por causa de quê? Ah, por causa de uma base nas minhas unhas, isso não tem nada a ver. Por causa de quê? Por causa de um WhatsApp, porque eu tenho que comunicar com minha família porque é longe. Ah, porque eu estou ficando de idade, eu não estou suportando o calor, tenho que usar uma roupa mais fresca. Ah, mas é porque isso, porque aquilo, é o meu neto tá morando comigo, tem que colocar a televisão dentro de casa. Aleluia. E ao mesmo tempo tá lá assistindo, tá lá participando das coisas de Satanás. E o inimigo, irmãos, louvado seja Deus, aleluia, ele vem de mansinho e automaticamente ele começa a roubar, tirar. Mas Jesus falou para que nós viéssemos vigiar para que ninguém tome a nossa coroa. Aleluia, Jesus. Nós estamos vivendo o tempo, igreja do Senhor, aleluia, que nós devemos estar o tempo todo ligado com Deus. Glória a Nós Deus. devemos estar o tempo todo em vigilância na presença de Deus, porque o diabo ele está vindo aí, irmãos, com muita novidade. O diabo ele está vindo, irmãos, de mansinho, aleluia. Sabe para quê? Para parar nós que estamos na igreja, pagando o preço pelas almas que eram para ser mortas. Pessoas que o diabo já tinha decretado a sua sentença. Pessoas que o diabo já tinha marcado de hoje não passa. E é o dia que a igreja está em oração e Deus corta o laço do inimigo, aleluia. Aí o diabo está lá no hospital, alguém entre a vida e a morte, e simplesmente uma irmãzinha está abrindo o culto em algum lugar da terra, dizendo: Senhor, visita agora os hospitalizados, Senhor, visita agora os que estão desenganados pela medicina, salva, liberta e transforma. Satanás está lá babando por aquela alma, mas pela oração daquele simples irmão, daquela simples irmã, Deus está lá cortando o laço. Mais uma alma que teve a oportunidade de se arrepender diante do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aí começa a vir um levante de Satanás. O diabo começa a se levantar. Aleluia. Aí ele vai se levantar contra quem, irmãos? Contra a igreja de Deus. O diabo vai se levantar contra aqueles que estão de joelho no chão. O diabo vai se levantar, louvado seja Deus, aleluia. Para parar não é aquele que está sem camisa, com de futebol. Não vai se levantar para parar aquela irmã que está de batom na boca, com roupa colada, seduzindo, chamando a atenção por onde passa. Não.
Porque essa daí, onde ela passa, ela chama atenção, ela influencia até as outras a seguir o seu exemplo, né? Mas aquela que anda em espírito e em verdade, aquele irmão, aquela irmã, quando abre a sua boca, ainda que ele não sabe ler, ainda que ele não sabe escrever, mas quando abre a sua boca, ele fala com temor a Deus e Deus age. Aquela irmã, louvado seja Deus, aleluia. E ela não é, aleluia, Jesus, não se sente, né? Ah, mas eu não tenho uma voz boa para me cantar. Mas quando abre a sua boca, o céu se abre também na glória, irmãos. É desses que o diabo tem raiva. Aí muitos se enganam, né? Louvado seja Deus, como a igreja de Laodiceia. Muitos se acham, mas a igreja é grande, a igreja é muito rica, muito ornamentada, né? Muito arrumada, as irmãs é muito chique, é todo dia com uma roupa diferente na igreja. É ali o lugar que Deus está. Não é ali que Deus está. Quem já viu o testemunho do irmão Adão de Campos sabe, né? Que ele entrou numa igreja onde ele viu os irmãos muito humildes, muito simples. E ele chegou para poder matar, fazer bagunça. Mas quando ele entrou lá, no meio daquele povo humilde, pessoas que às vezes, como ele disse, não tinha nem um chinelo para pôr nos pés, quem sabe. Mas Jesus falou alto lá, que você não toca. Louvado seja Deus. Aqui quem manda sou eu. Aleluia, louvado seja Deus. É aonde muitos, né, que tem doutorado, bacharelado, né, irmãos, faz tanto curso, tanta teoria, né? Louvado seja Deus. Ah, aquele povinho pentecostal que fala que é o do Pentecoste, aquele povinho não sabe de nada, não sabe nem ler, não sabe nem escrever direito, não sabe nem falar, né, as palavras corretamente, né? Não dá crédito, não acredita, né? Ah, eles falam tanta bobeira, tem que usar isso, tem que usar aquilo, aquele povo é louco, não tem nada a ver. É. Aleluia. Acha que sabem de alguma coisa porque estudou a letra, né, irmãos? Como a igreja de Laodiceia pensava, ricos somos e de nada temos falta. Mas Jesus falou, não sabes tu que és um desgraçado, miserável, cego e nu, porque estava destituído da graça de Deus. Aleluia. Estava longe de Deus, irmãos. Tinha a aparência de que vivia, mas estavam mortos espiritualmente. Hoje em dia, louvado seja Deus, quando você prega a verdade, muitos falam, mas se for dessa forma, então ninguém vai ser salvo, porque eu conheço a pastora, eu conheço a missionária tal, que tem mais tinta nos olhos do que a própria cor da pele, né, irmãos? É tanta coisa que é só o sangue de Jesus, irmãos, para ter poder. E ela ora, ela profetiza, ela sabateia, ela passa recados, só volta a flutuar na igreja. Mas Jesus vai dizer naquele dia, eu não vos conheço. Muitos vai dizer naquele dia, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós oramos, nós expulsamos o demônio. Mas mesmo assim Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque para entrar no céu, irmãos, não é da maneira que o homem quer, não é da maneira que a mulher quer. É por isso que Jesus falou, muitos procurarão entrar, mas não entrarão, porque querem entrar da sua própria maneira. Muitos procurarão entrar, mas não entrarão. E quem são esses que estão procurando entrar, irmãos? Porventura quem está indo lá pro bar, beber, está procurando entrar no céu? Não está. Quem está na festa, na curtição, no pagode, está procurando entrar no céu? Não está. Quem está procurando entrar no céu? Quem está dentro da igreja. Muitos estão dentro da igreja, procurando entrar no céu, está com a Bíblia na mão, mas não obedece a palavra de Deus. Está com a Bíblia na mão, aleluia, Jesus, mas está trazendo o pecado para dentro da igreja. Como nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo bem claro no versículo 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicídios, idólatras e qualquer que ame e cometa mentira. São pecados que a gente fala assim, mas será? Sim. Tem lugares que estão tomados desses pecados, irmãos. A mentira diante de muitas que se dizem ser servo de Deus. A mentira não é somente aquela mentira que a gente fala da nossa boca. Quando a gente troca, muda a natureza de Deus, nós estamos mentindo. É uma irmã morena e passa a ser loura, mentirosa. Ela não é loura, ela é morena, porque está loura, é uma mentira. A mentira não agrada a Deus, aleluia. Ah, mas eu vou pintar as minhas unhas de vermelho. Deus não fez a sua unha vermelha. Se ela está vermelha, é uma cor mentirosa. Você tapou a verdade de Deus por uma mentira de Satanás. E aí entra na igreja, irmãos, profetizando, falando em mistérios. E começa a falar, mas é uma certa pessoa. A gente pregando, falando,
A palavra de Deus, a doutrina de Jesus. E uma certa pessoa falou que Deus, louvado seja Deus, aleluia, havia mostrado para ela que não tinha nada a ver pintar o cabelo. Que Deus falou com ela, Deus mostrou para ela que não tinha nada a ver ela pintar o cabelo. Glória a Deus. O nosso Deus poderoso não, irmãos. Aleluia. Nosso Deus poderoso, Ele condena essa prática. Jamais Ele iria liberar, seja para quem quer que for. Ah, mas só para mim Deus liberou. Mentira. Se não pode para um, não pode para nenhum, irmãos. A palavra de Deus, ela é uma só. Aleluia. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Então é cheio de muitas profetisas por aí, profetizando, irmãos, enganando, mentindo, procurando entrar no céu, mas não vai entrar. E querem entrar na sua maneira, querem entrar no céu, aleluia, mas não querem abrir mão dos seus próprios desejos, não quer crucificar a sua carne. Aleluia. Querem entrar no céu, aleluia, mas não quer vestir uma roupa decente que agrada a Deus. Ai, o meu corpo é bonito demais, tem que estar à mostra, tem que chamar atenção. Ah, mas as minhas colegas, as minhas primas se vestem bonito, eu vou ficar igual uma velha. É assim que eles falam, irmãos, igual as velhas nada. Igual uma serva de Deus, porque nem as velhas hoje em dia querem andar decentemente. É igual a serva de Deus. Tem uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Não é isso que a Bíblia fala, irmãos? Que as mulheres mais velhas sejam exemplo para as mais novas, né? Como amar os seus maridos, ser castas, boas donas de casa. Onde você vê as mulheres idosas hoje dando um bom exemplo, senão a serva de Deus. Pode procurar nas ruas, se achar é difícil. Porque o que você mais vê é mulheres de idade, diante da televisão, vendo cenas inadequadas, homem com homem, mulher com mulher, se agarrando na televisão com seus filhos e netos do seu lado ouvindo. É isso que a gente vê. É ver a luz de Jesus, suas filhas e netas, namorando, a luz de escandaloso, abre as portas da sua própria casa para aceitar. O que a gente vê é um casal brigando e a mãe e os avós aconselhando para se separar. Você não vê mais os bons costumes, né? A palavra de Deus sendo pregada como verdadeiramente é. E aí você vê até mesmo no meio de muitos que se dizem ser evangélicos. E quando a gente fala de doutrina, eles não aceitam. Isso é doutrina do seu pastor, da sua igreja. Isso não tem a ver, isso não quer dizer que nós não vai entrar no céu por causa disso. Mas vai, porque a palavra de Deus está dizendo, ficarão de fora. Louvado seja Deus, todos que cometem tais coisas, irmãos. Porque essas coisas não agradam a Deus. Essas coisas entristecem o Espírito Santo de Deus. Porque aonde habita o pecado, o Espírito Santo de Deus não pode habitar. O Espírito Santo de Deus, aleluia, não é que vai vir aqui sobre nós aqui nessa noite, vai tocar em cada um de nós, vai entrar em cada um de nós e vai sair. Foi só uma visita, não. Ele quer entrar e fazer morada. Aleluia. Nós estar aqui na igreja, louvado seja Deus, aleluia, hoje, recebemos a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. E quando nós vamos sair da igreja, o Espírito Santo de Deus vai sair também? Porque nós vamos cometer o pecado? Não. Por onde nós passar, o Espírito Santo vai conosco. Louvado seja Deus, porque o vaso de Deus, ele é limpo por dentro, ele é limpo por fora. Porque tem muitos que falam, eu uso isso, eu faço aquilo, mas o meu coração está puro diante de Deus. Mentira. Porque se o nosso coração está limpo diante de Deus, nosso exterior vai refletir a mudança. O nosso exterior vai refletir a transformação. Porque a mudança que Deus faz, irmãos, não é de fora para dentro, é de dentro para fora verdadeiramente. O homem e a mulher, quando está mudado por dentro, você vê por fora que ele não é uma pessoa vaidosa, que ele não é uma pessoa, louvado seja Deus, aleluia, que anda por aí exibindo a sensualidade. Você vê pureza, você vê simplicidade, você vê a presença de Deus. O único brilho que você vê é da presença de Deus. É como Moisés, estava 40 dias ali no monte orando, e quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava mais do que o sol. É assim que é a presença de Deus na vida do cristão, irmãos. Ali na vida de Moisés foi fisicamente, né? Todos não conseguiram nem olhar para Moisés fisicamente, porque ele estava com o seu rosto resplandecente de glória, irmãos. Aleluia, Jesus. Mas eu quero te dizer que na minha vida, na sua vida, a presença de Deus, ela brilha da mesma forma. Quando você passa na rua, você menos espera, você pensa, Senhor, eu sou pequenininho, eu não sou ninguém, mas o diabo já está incomodado com a sua presença. Às vezes você passa para um lado e para o outro, você vê pessoas te observando, te olhando para um lado, começa a comentar de outro, começa a rir, começa a debochar. É o diabo furioso, é a presença de Deus, é o brilho do Espírito Santo de Deus, aleluia, que está sobre a nossa vida. O mundo não entende, o mundo não compreende.
Aleluia, Jesus, mas há uma diferença, irmãos, entre o homem e a mulher que serve a Deus e aqueles que não servem a Deus. E muitos têm procurado entrar no céu de qualquer maneira, mas não vão entrar, irmãos. Louvado seja Deus. Muitos querem vir até nós, querer combater a doutrina de Deus, querendo, louvado seja Deus, como aquele procônsul, né, irmãos, desviar, aleluia, Jesus, aquele homem do caminho de Deus, né? Aquele falso mágico, desviar o procônsul do caminho de Deus, de ouvir a verdade, ouvir a palavra. Quantos está aí dessa forma, irmãos, desviando o povo de ouvir o evangelho, a palavra de Deus? Louvado seja Deus, aleluia. Mas vamos perseverar, a igreja do Senhor. Ainda que o diabo se levante, ainda que o diabo ele venha tentar abater a nossa fé, ainda que o diabo ele venha de todos os lados, vamos lembrar que Jesus falou na sua palavra, como nós lemos aqui no versículo 12: eis que cedo venho. Aleluia. Talvez a gente pense, Senhor, mas desde que eu sou criança que eu vejo falar que Jesus vai voltar. Jesus não voltou por quê? Está tendo misericórdia da minha e da sua vida. Está nos aperfeiçoando cada dia mais. Quanto mais Ele nos aperfeiçoa, mais, aleluia, Jesus, o azeite é derramado sobre a nossa vida. Quanto mais o azeite é descido sobre a nossa vida, igreja, mais Ele jorra sobre aqueles que estão ao nosso derredor. Pessoas que é nosso vizinho, nosso parente, pessoas do nosso convívio. Às vezes é uma simples palavra que nós falamos ali. Louvado seja Deus, aleluia. Um simples conselho que nós pensamos ser tão normal, mas Ele está jorrando, aleluia, Jesus, uma fonte de água, uma fonte de esperança. E bem-aventurado é aqueles que absorvem aquela palavra. Bem-aventurado é aqueles que nos têm, aleluia, verdadeiramente como servos de Deus e se alimentam e recebem esta palavra. Porque aquele que recebe com o seu coração como uma terra boa, essa semente vai germinar, irmãos, e vai brotar. E mais cedo ou mais tarde nós vamos ver os frutos. Louvado seja Deus, aleluia. Mas nós temos que levantar a nossa cabeça, aleluia, porque nós sabemos que a nossa redenção, ela está próxima, igreja. O Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando para buscar a sua igreja. E todas essas coisas, todos esses acontecimentos, aleluia, que está na face da terra, irmãos, é sinais da vida de Jesus. Jesus está próximo para buscar a sua igreja. Mas nós vamos perseverar, a igreja do Senhor, na oração, no jejum. Vamos perseverar na consagração, aleluia, na presença de Deus. Porque o que Deus tem preparado para nós, irmãos, ainda que nós podemos parar e tentar lembrar, tentar meditar, tentar imaginar, não vai subir ao nosso conhecimento. Porque é coisas que está reservado para aquele grande dia. Coisa que você passa hoje e fala, meu Deus, é tamanha luta, tamanha aflição, sim. Mas aquele dia você vai ver, Senhor, tudo que eu passei ainda é pouco. Verdade. Tudo que eu passei aqui na terra não se compara. O dia que você chegar no céu e você cear com o Senhor Jesus Cristo, quando você sentar naquela mesa, aleluia, quando você vê, aleluia, que o tempo que você estava aqui na terra verdadeiramente sofrendo, pisando em prego, em espinho, chorando pelas madrugadas, chorando pela noite sem entender, Deus, eu quero uma resposta, o porquê disso, o porquê aquilo. E você vai ver que tudo já estava ali preparado. Aleluia. Tudo já estava ali pronto. E os momentos que você pensava que Deus estava ali em silêncio, Deus estava ali te fortalecendo, aleluia, para que você viesse vencer esse mundo contaminado de pecado. Aleluia, louvado seja Deus. É coisa gloriosa, é coisa maravilhosa, irmãos. Se o mundo soubesse, aleluia, Jesus, muitos irmãos há muito tempo já tinham abraçado com Jesus. Mas por não ver, né? Como Tomé não viu, não crê. Mas Jesus falou, bem-aventurados são os que crê sem ver. Você não viu, você não pode imaginar. Nós não podemos jamais imaginar. Não é permitido subir a nossa imaginação. Mas é coisa que o olho humano nunca viu. É coisa que os ouvidos humanos nunca ouviram. Se é lindo, irmãos, louvado seja Deus, aleluia, nós vemos as coisas aqui na terra, né? As cachoeiras, os campos, né? Louvado seja Deus, aleluia. Quanto mais o que Deus tem preparado para ser eterno, irmãos. Porque o que está aqui na terra é passageiro, vai passar. Você vem pelas estradas, pelas ruas, você vê quantas flores, quantas árvores tão lindas que Jesus vestiu hoje. Amanhã, uma semana depois, morre, murcha, acaba. Coisa passageira. Aleluia, Jesus, imagina o que o Senhor tem preparado lá na glória, irmãos. O que o Senhor tem reservado lá no céu de glória, aleluia. É coisas, irmãos, qual? Esses que nós lemos aqui não vai participar. Esses aqui que nós lemos que comete o pecado, que comete a mentira, que comete a vaidade, a lascívia, a macumba, louvado seja Deus, o homicídio, a idolatria.
Não vai, irmãos, herdar essas coisas. Vai ficar de fora do reino dos céus, aleluia. Só vai entrar no reino dos céus aqueles que verdadeiramente renunciaram à sua carne. Amém. Glória a Deus. Renunciaram ao seu próprio eu. Mas como assim, irmã Miriam? É, irmã Miriam, renunciar às suas próprias vontades. É a minha carne querer uma coisa e eu dizer para a minha carne: eu não vou fazer a sua carne, a sua vontade, eu vou fazer a vontade do Espírito que está dentro de mim. Glória. Que é o Espírito de Deus, que anela a cada dia se aproximar mais do Senhor Jesus. E cada dia mais que eu renunciar, mortificar a minha carne, mais o meu espírito vai ser renovado, igreja. Mais o meu espírito vai ser fortificado. E nós estamos aqui também nessa noite para isso, aleluia. Essa palavra que nós lemos aqui não vai alimentar a nossa carne fisicamente, encher a nossa barriga. Vai alimentar o nosso espírito, irmãos. A nossa alma vai sair daqui fortalecida. Já está sendo fortalecida. Porque essa palavra, louvado seja Deus, aleluia, verdadeiramente é o pão que não nos deixa ficar faminto. É a água que mata a nossa sede. Louvado seja Deus, aleluia. E Jesus Cristo, irmãos, é a fonte da água viva. E essa fonte de água viva está em nosso meio aqui nessa noite. Ainda que muitos, verdadeiramente, nós podemos olhar para um lado e para o outro e ver, Senhor, mas onde está o Senhor? Como eu queria ter uma visão de olhos abertos, contemplar anjos aqui nessa noite, contemplar a presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus diz: se nós temos fé, nós já contemplamos a presença de Deus. Se nós temos a fé verdadeiramente, nós já podemos não somente contemplar, mas sentir a presença do Todo-Poderoso aqui nessa noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que o anjo do Senhor lhe acampa-se ao redor daqueles que o temem, os livra e os guarda de todo mal. E se o anjo de Deus acampa-se ao redor daqueles que o temem, se nós aqui nessa noite tememos a Deus, ao anjo de Deus que acampa-se ao redor de cada um de nós aqui nesta hora, aleluia. Ainda que nossos olhos físicos não estão vendo, ainda que nossos olhos físicos não estão contemplando, aleluia, mas se nós dar lugar para Deus, nós vamos sentir a presença gloriosa, aleluia, do Senhor Jesus Cristo aqui em nosso meio, neste lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Porque bem certo é, irmãos, aonde o homem, aonde a mulher verdadeiramente está buscando a Deus com seu coração contrito, voltado a Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele não resiste, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele jamais vai ouvir o clamor, a oração do irmão, da irmã, com seu coração quebrantado. O Senhor não vai mover a sua mão. É mentira, é engano de Satanás. Muitas das vezes Satanás, ele vem jogar seta. Deus não está te ouvindo, Deus está distante. Você é isso, você é aquilo, você pecou, não tem mais jeito. Aleluia, Jesus, porque o diabo é nosso acusador. Ele nos acusa o tempo todo, irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Mas Jesus Cristo está com tuas mãos estendidas, aleluia. Como um pai amoroso. Assim como um pai, ele cuida, ele quer bem do seu filho, ele faz o que ele pode pelo seu filho. Quanto mais o nosso Pai Celestial, irmãos. Aleluia, Jesus. Hoje ele é o nosso advogado. Ainda que nós tropeçamos, caímos, falhamos, mas nós temos Ele como nosso advogado. Ainda que o homem venha estar na presença de Deus hoje, e quem sabe está desviado, aleluia, Jesus, e o diabo está jogando seta, você desviou, pecou, não tem mais jeito. Mas Jesus diz: enquanto a vida há esperança, né, igreja? Jesus está de braços abertos. A palavra de Deus diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas são os vossos pecados, as vossas iniquidades que fazem divisão por causa da barreira. Mas se é o pecado, se é o, aleluia, Jesus, o pecado, o impedimento, lança por terra essa barreira, esse impedimento. Lança fora o pecado, lança fora a iniquidade, lança fora aquilo que te distancia de Deus. Porque não tem nada mais angustiante do que viver, irmãos, com a ausência do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Não tem nada mais vazio. Não é o homem que preenche, não é a mulher que preenche, não é o filho que preenche, não, irmãos. Não é esposo, não é esposa. Não, a presença de Deus no nosso coração só tem um lugar, irmão, só tem um vazio. E esse vazio ninguém pode preencher. Não é droga, não é bebida, não é farra, não é bebedeira. É por isso que muitos vai na farra, se embriaga, bebe. No outro dia tá lá vazio, parecendo um caco. Por quê, irmãos?
porque nada preenche o vazio. Enquanto o ser humano não entender que o vazio no seu coração é preenchido só com Jesus, ele vai ficar dando murro na ponta de faca, irmão, durante toda a sua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas bem-aventurado é o homem, irmãos, e a mulher que abre o seu coração para Deus. É como eu disse no começo, Jesus ele não invade, ele bate na porta. Ele pede para entrar. Glória a Deus. Ah, mas eu estou sofrendo, Deus, passando situação difícil. Abre o coração para Deus. Deus ele não vai invadir. Deus não vai chegar, ah, mas você está sofrendo, eu vou entrar aqui agora e te mudar. Não, não é por força nem por violência, irmãos. Jesus ele bate na porta, ele pede para entrar. E aquele que abriu o coração para Deus, verdadeiramente ele vai entrar. Nós vemos na palavra de Deus que todos aqueles que abriram o seu coração, que foram até Jesus, encontraram a salvação da sua alma. Eles foram abençoados por Deus fisicamente e ainda alcançaram a salvação da sua alma. Nós vemos aqui o homem que ele correu para poder conhecer Jesus, para ver quem era Jesus. Ele teve a curiosidade de saber quem era Jesus. E Jesus contemplou já do seu coração a intenção de Zaqueu. Que ele não estava naquela árvore simplesmente só para ver Jesus. Ele queria conhecer Jesus verdadeiramente. E Jesus falou, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Aleluia. O homem e a mulher, quando ele verdadeiramente, irmãos, ele está decidido a aceitar Jesus, quando ele está decidido a deixar Jesus entrar na sua vida é mudada imediatamente. É como o pastor Júnior estava falando, quando ele foi para a igreja, ele já foi decidido a mudar de vida. Porque quando ele abriu o coração para Jesus na casa dele, ali Jesus já entrou, Jesus já tocou, já fez o mover naquele coração. Então é dessa forma que Deus faz, irmãos, na nossa vida, na vida do ser humano. Aleluia, Jesus, quando ele abre o coração para Deus, quando ele deixa Jesus entrar, quebrantou o coração ali, Jesus já entrou. A palavra de Deus era eficaz, mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes. Aleluia. A gente está com aquela faca de cozinha em casa, você corta a batatinha, a lâmina rapidinho, né? Com aquela grande eficácia. A palavra de Deus nem se compara. É como uma espada afiada de 2 gumes, irmãos. Ela faz, Jesus, divisão, né? Entre a junta e as médulas. Amém. Mais penetrante do que a espada, né, irmãos? Afiada, a palavra de Deus diz, né? Então, glória a Deus, a palavra de Deus, ela é viva, irmãos, e eficaz. Essa palavra que nós lemos aqui, ela é viva e eficaz. Aleluia. É uma palavra que hoje para nós, né, é uma alertação, ela é cheia de exemplos, de demonstração de coisas que nós podemos fazer para nós ser salvos. E coisas que nós podemos apanhar como exemplo para nós não desobedecer a Deus. Como muitos desobedeceram a Deus aqui e pagaram o preço pela sua desobediência. E foi relatado para quê? Para servir de alerta para nós também, né? Para que nós não venhamos pecar contra Deus, para que nós venhamos preparar a nossa vida, irmãos, porque estamos vivendo o tempo do fim aqui na face da terra, amém? Nós venhamos a cada dia guardar o que nós temos, vigiar, perseverar, para que o inimigo não tome a nossa coroa, para que o inimigo não venha, irmãos, aleluia, de mansinho, e com o decorrer do tempo venha tirar de nós aquilo que nós temos de mais importante. Aleluia, Jesus, que é a salvação da nossa alma. Porque o diabo, irmãos, ele espera. Tem crente que não gosta de perseverar, né? Ele acha, mas já perseverei tanto. O segredo é perseverar até o fim. Satanás, ele começa a lutar contra a vida do homem, quem sabe desde a infância. Enquanto a pessoa está viva, ele está lá insistindo. Ele não desiste. É por isso que o cristão deve perseverar até o fim. Se ele não perseverar até o fim, quando ele parar de perseverar, o diabo vai dar rasteira nele, né? Porque o diabo, ele não cansa, ele não desiste. Ele anda todo o tempo rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então vamos vigiar, irmãos, para que nos momentos que nós estivermos percebidos, distraídos, como Esaú, né? Distraído por algum momento, na fraqueza da carne, por um momento, por um simples momento, trocar uma preciosidade por um simples momento. Por um simples momento, por um prato de lentilhas, ele trocou o seu direito de primogenitura e ficou sem ela. Ainda que ele buscou o arrependimento em lágrimas, mas foi tarde demais, porque o seu irmão já tinha sido abençoado no seu lugar, porque ele abriu mão por um momento, né? De quantos que estão deixando Jesus por um momento, irmãos? Por um momento, né? Só por um momento, porque a Bíblia fala que a vida do homem na terra é considerada como vapor, né? Se abriu a panela, surgiu aquele vaporzão, de repente sumiu, acabou. A nossa vida é assim. Nós era tão novinhos antes, né? 15 anos, 14 anos. Olha aí, o tempo está passando.
né, irmãos? Jesus está voltando, igreja. Louvado seja Deus. E estamos aguardando a vinda de Jesus. Enquanto Jesus não volta para nós, nem para buscar a igreja, vamos perseverando para nós ir vencendo, amém? Glória a Deus, para que nós venhamos a cada dia prosseguir, irmãos, crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. É como Paulo falou, louvado seja Deus, aleluia, que se fosse para partir com Cristo, amém, vai estar na glória, mas se ficar na terra vai produzir frutos. Então, louvado seja Deus, que seja feita a vontade de Deus, assim também nossa vida, amém? Se for para nós partir com Deus, amém, glória a Jesus. Mas se a nossa vida aqui na terra continuar, vamos dar frutos para o Senhor. Porque naquele grande dia, nós vamos ter as nossas obras, né, para apresentar para o Senhor. As nossas obras de justiça, louvado seja Deus, aleluia, na presença de Deus. Como diz o louvor, né? Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar, né? Quantas almas poderíamos apresentar ao Senhor? Vamos ficar de braços cruzados? Não, né, irmãos? Vamos lutar, né? Jamais nós vamos estar aqui na terra, né? Eu sou um soldado de Jesus, sou um servo de Deus, sou uma serva de Deus. E muitas das vezes nós cuidamos mais das nossas coisas pessoais, né? Nossas particularidades, né? Nosso trabalho, nossas coisas que nos interessam e as coisas de Deus. Vamos lutar também, né, irmãos? Fazer com amor, com dedicação. Glória a Deus, porque não fazemos para agradar o homem, né? Não é para agradar o pastor Eduardo Santos, não é para agradar, né, o pastor Ezequiel, para agradar a Deus. E Deus que vai recompensar nossas obras, né? Às vezes você vai chamar alguém para vir para a igreja, pregar para alguém, que nem o pastor vai saber que você fez isso. Mas Deus está lá anotando tudo, ó. Tudo que você fez está sendo anotado, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, para o bem. Assim como o diabo está lá anotando tudo para te acusar, tudo que você faz de bom também, né? O Senhor Jesus vai te recompensar, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, né? Eu já quero desde já agradecer minha oportunidade mais uma vez, né? De estar aqui com os irmãos. Motivo de muita alegria. Pena que foi muito corrido, né, irmãos? Poder nós ficar mais e mais e mais, conversar mais, né? Glória a Deus, muito rápido, né? Mas, de toda forma, valeu, né, irmãos, a oportunidade. Conhecer os irmãos, né? Uma maravilha, né? E é sempre maravilhoso, né, irmãos? Quando se trata, assim, dos servos de Deus, né? É como se nós já nos conhecemos, né? Como se já fosse realmente uma família, porque somos uma família. Não somos ligados por sangue fisicamente, né? Da terra, o sangue da terra. Nós somos ligados pelo sangue de Jesus, né? Pelo Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus. É a família de Jesus, né? Somos membros do mesmo corpo de Cristo, né, igreja? E vamos cear juntos com o Senhor. Todos nós formamos a igreja de Cristo, né? Cada um tem uma função diferente, né? Quem sabe uns pode ser dedos, outros pode ser as mãos, os pés, né? Os dedos, cabeça, não importa. O importante é que cada um tem a sua função e cada função é importante para Deus. E cada um que faltar diante de Deus faz muita falta, assim como nós, né? Nós faltar um dedinho nós sentimos uma falta imensa, né? Então, para Deus, todos nós somos iguais, né? De grande importância para Deus, né? Louvado seja Deus. Não tem, mas o irmão é melhor, a irmã é melhor. Não, todos nós somos iguais, irmãos, né? Todos nós somos preciosos para Deus. Deus ama todos nós iguais, né? Deus tem misericórdia de todos nós, quer nos usar, quer nos abençoar, quer nos capacitar. Louvado seja Deus, aleluia. E eu louvo a Deus de conhecer mais esse rebanho. Alguns irmãos, conhecer pessoalmente, né? Porque a gente já conhecia alguns do canal, né, irmãos? E amém, né? Eu agradeço a minha oportunidade de estar aqui com os irmãos, né?